porque a sessão precisou ser interrompida depois de um bate-boca entre a relatora Elisiane Gama e o deputado Éder Mauro. A discussão teve início por conta da insistência de Elisiane em fazer perguntas sem relação com o que é investigado pela CPMI. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale. Se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca você, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão deputada, aqui na comissão. tenha paciência. Cale a boca você. Bom, depois de fazer perguntas paralelas, a senadora Elisiane Gama anunciou que iria perguntar ao depoente questões sobre as eleições. Acompanhe a reação dos parlamentares. Vou seguir agora aqui, presidente, em relação aos fatos especificamente do dia 30 de outubro, que foi, portanto, o segundo turno das eleições. Fernão, quero o seu balanço aí desse primeiro dia de depoimento na CPMI do 8 de janeiro. Gente, vocês já disseram quase tudo aí, né? Você teve ali uma exibição óbvia e notória, autoimpositiva, vamos dizer assim, né? Da verdade dos argumentos do Salvinei, da competência dele, que me surpreendeu o tamanho dessa competência, né? Números indiscutíveis e tal. E, do outro lado, a má-fé também gritante da Elisiane Gama, né? com as costumeiras forçações de barra, né? Essa história de regredir ao 30 de outubro atende à fraqueza que eles já admitem, né, dos argumentos sobre o 8 de janeiro, né, que foi aquele episódio que nem o G. Dias, nem o Flávio Dino, que estavam lá de corpo presente, perceberam que era um golpe, né, contra o Estado de Direito e a democracia brasileira, até que o dono deles informasse para eles que era isso que tinha acontecido. Até o dia seguinte, ou 2 dias depois, eles continuavam dizendo: aquilo lá foi uma manifestação pequena, que eu vi da minha janela. Tá? O outro estava lá servindo um cafezinho e aguinha para tudo. Então, quer dizer, essa coisa de regredir ao 30 de outubro já está explícita e discutida no meio da turma da ditadura aí, que é uma tentativa de construir uma narrativa, de mostrar que o 8 de janeiro foi uma sequência e tal. Então, o benefício dessas CPIs é a exibição dessas diferenças ao vivo para o público, o que fica prejudicado pela pouca disposição da imprensa, do consórcio, de tratar essa CPI como ele tratou aquela palhaçada lá da pandemia. Por outro lado, você tem também uma overdose de CPIs, né, que denota um pouco da falta de malandragem política da oposição, que é aquilo que atrai, né, porque mostra a boa-fé dela e é, ao mesmo tempo, aquilo que atrapalha, porque denota a falta de experiência dela em organizar uma campanha para mostrar quem é esse governo. Às vezes, fazer 3, 4 CPIs ao mesmo tempo prejudica a exibição desses espetáculos que vocês descreveram aí. Falando em espetáculo, Fernão, a gente encontrou a sonora da Elisiane Gama perguntando sobre Donald Trump durante a sessão da CPMI hoje. Muito boa. Exato, mas participou.
O senhor também tem conhecimento de Combat Arms, era uma empresa totalmente vinculada ao ex-presidente americano Donald Trump. O Cris, pelo menos, conseguiu arrancar umas gargalhadas ali do pessoal que estava acompanhando a CPMI, hein? Quanta criatividade. Pois é, mas é triste, né? É lamentável. Primeiro, porque é uma senadora da República. Segundo, porque é uma senadora da República na condição de relatora de uma comissão parlamentar mista de inquérito, ajudando ali supostamente a tentar esclarecer o que ela chama de ato antidemocrático, um golpe contra a democracia, fingindo que ainda tem democracia no Brasil, né? Fingindo, porque eles adoram fingir, né? Petista adora fingir que a gente ainda está vivendo uma democracia plena e não essa ditadura da toga que cala Guilherme Fiuza, que cala inúmeros outros jornalistas, influenciadores digitais, desmonetiza, tira passaporte sem qualquer acusação formal, simplesmente porque alguém achou que ele estava incomodando, sem haver crime de opinião no nosso Código Penal e sem haver processo por calúnia, injúria e difamação por quem eventualmente tenha se sentido ofendido por alguma fala, algum texto desses jornalistas e influenciadores aí que estão sendo perseguidos. E prisões ilegais a rodo, né, aos montes, às centenas, sem permitir que a pessoa saiba do que é acusada e, portanto, consiga exercer o seu direito à defesa. Acusado e condenado sem haver o trânsito em julgado. Então, é um estado de exceção absurdo que a gente está vivendo. Os parlamentares se imbuem dessa responsabilidade de investigar e ela vai aí para fazer esse papelão. Tem que rir mesmo para não chorar, porque é triste ver. É triste ver uma senadora da República representando um estado, e vamos lembrar, né? O Senado ele tem representações iguais para todos os estados. Então, um senador do Maranhão, que é um estado muito menos populoso que São Paulo, por exemplo, ele representa um número muito menor de eleitores do que os senadores de São Paulo. Então, ela deveria ter uma responsabilidade imensa aí, porque ela está dividindo com outros que representam muitos brasileiros a mais, ela está dividindo a mesma responsabilidade. E aí vai lá e fica de gracinha, querendo perguntar. Eu brinquei hoje à tarde num outro programa que eu participava, só faltou ela perguntar se ele colava na prova quando era criança, porque incrível, assim, ela perguntou sobre uma acusação de agressão a um frentista quando ele tinha acabado de entrar na Polícia Rodoviária, um processo de 20 anos atrás, em que parece que ele foi condenado em primeira instância, mas o processo estagnou na segunda instância e acabou arquivado por prescrição. Ora, Elisiane Gama, todos os seus cupinchas aí estão com processo arquivado por prescrição, seja de Caixa 2, seja de corrupção, de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. É uma gangue aí com uma farta documentação policial. E aí ela vem querer puxar isso para tentar denegrir a imagem da pessoa que está ali na condição de alguém que está contribuindo, trazendo informações que eventualmente possam esclarecer o que ocorreu em 8 de janeiro. Então, realmente, é triste para dizer o mínimo, né? A gente gostaria que o Senado estivesse, os brasileiros estivessem melhor representados e o Senado tivesse melhores integrantes aí para participar de uma investigação como essa. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronox, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia.
E além disso, a gente tem alguns compostos na hora pronobis que ajudam no processo da inflamação. E isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.